Diz assim a palavra de Deus: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos do ministério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. Fale comigo. Deus, abra a porta da palavra de Deus. Amém? Os irmãos podeis assentar, porque hoje nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso culto de bênção da quarta-feira do culto Portas Abertas. Hoje estamos na nossa futura sede. Deus tem nos abençoado e muitas portas Deus já tem escancarado para nós. Basta nós nos despertarmos para agradecermos a Deus, porque muitas das vezes as portas que você acha que ainda ela não abriu, é porque se ela abrir, talvez você vai se perder por aí. Existem coisas que Deus às vezes Ele permanece com a porta fechada para cuidar de você. E você só vai entender isso um pouco mais à frente, quando você der por si assim. Se Deus fizesse tudo o que eu pedisse para Ele, talvez hoje eu não estaria aqui. Então existem coisas que nós às vezes vamos ter dificuldades de entender. No momento, às vezes o impacto é que Deus não gosta mais de você, ou Deus Ele fechou as portas com os ferrolhos de ferros, e que você acha que tudo está indo de mal a pior, nada dá certo. Tudo que você tenta fazer, você ainda não tem tido o resultado que você espera, porque com certeza tudo que você faz, você pensa assim: dessa vez vai dar certo. Talvez nesses mesmos caminhos você já trilhou um dia, e quem sabe você não foi grato por aquilo que Deus fez. Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma porta que Paulo, o apóstolo São Paulo, pediu para que Deus o abrisse para ele. E justamente quando ele queria pregar em algumas cidades próximo da Macedônia, especialmente a região de Corintos, ou de Coríntios, e que o Espírito Santo não permitia que ele chegasse a determinado lugar. Automaticamente, o primeiro impacto foi de tristeza, e Paulo talvez não entendia por que essa porta ela não se abriu. E uma pergunta que não queria se calar. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, por uma ou duas vezes, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse pregar ou evangelizar o povo daquela região, por aquele momento. E ele foi orar, e a Bíblia diz que apareceu um varão da Macedônia, numa visão, e disse para ele: Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. Então a Bíblia vai dizer que Deus abriu uma porta, lá em Atos 16, versículo de número 9, não foi aonde ele queria. E dessa noite, quem sabe, Deus vai abrir uma porta, e a porta da palavra, porque é pela palavra que Deus vai falar com você. Aquilo que você precisa de fazer, qual decisões precisa de se tomar, para que você possa ter verdadeiramente resultado positivo na sua vida.
O que nós precisamos de entender é que essa porta que ela se abriu foi a porta da palavra, do Evangelho. A palavra que simboliza o que significa luz para nós. É quando essa porta abre, é quando o seu coração está apto a receber a palavra de Deus, ouvir Deus falar. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz que quando você ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração, porque é nessa hora que Deus quer entrar para estraçalhar o coração de pedra. Acho que o escritor aos Hebreus, mesmo o escritor, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiúla a pedra. Então às vezes nós estamos com o coração muito fechado para ouvir Deus falar conosco. A hora que Deus está falando com você pela revelação que é a palavra de Deus, a porta do seu coração ela está fechada. Às vezes o que fez o seu coração se fechar tanto para Deus, talvez foi decepção, problemas que você tem dentro da sua própria casa, problemas que você de repente está enfrentando, e é nas lutas e nas dificuldades que nós vamos sendo experimentados ou provados por Deus. Obrigado. A ver como você suportaria enfrentando um problema sem perceber que Deus está te orientando, que Deus está falando com você. Nós vivemos em um momento, em um mundo onde esse mundo ele é tenebroso, aonde você vai tem problema, é ponta aguda, é uma dificuldade ali, é outra dificuldade aqui, você não sabe qual lugar que você gostaria de ter paz, porque aonde você vai você tem problema. Então aí você pensa, poxa, o meu melhor lugar que era a minha casa e hoje já não é mais. Na minha casa eu já não tenho paz. Então, essa porta que Deus quer que abre hoje é a porta da palavra, para você ouvir a palavra de Deus. E quando você está ouvindo a palavra de Deus atentamente, Ele está batendo na porta do seu coração, no intuito de que você abre esta porta do seu coração, para Ele entrar, para Ele resolver uma situação, uma causa, um problema, uma dificuldade que você enfrenta e que você pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me orientar, em qual decisões tomar, em qual escolha eu preciso de fazer hoje, para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Às vezes nós vivemos um momento de decisão, e às vezes nós tomamos decisões erradas, não ouvimos Deus falar, ou quando Deus está falando, você não acredita que é Deus que está falando com você. A ver, quando o pastor está pregando, Deus está falando através de uma palavra revelada, e você acredita mais numa revelação do homem do que numa revelação de Deus. Você acredita mais que uma pessoa vai pegar o microfone aqui, ó, Deus está falando isso, isso é com você. Deus está falando com você, você não está acreditando, e acredita mais no homem. Então melhor é acreditar ou dar credibilidade à palavra de Deus do que no homem. Eu estou simplesmente falando com você, você conhece a minha voz, mas eu estou difundindo no seu coração, é a palavra de Deus, é a palavra que vai surgir efeito, ela é apta para nos ensinar e redarguir, é colocar o homem que está caído de pé, é mostrar o caminho para você seguir. Às vezes você está no caminho todo errado, aí Deus fala contigo, diz, para aí, se orienta. E aí você acha, será que Deus que está falando comigo, eu não sou digno de nem ouvir a palavra de Deus? Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala pela palavra, Deus fala através de uma revelação, Deus fala através de um sonho. Então, hoje é a porta da palavra, que ela vai abrir para você receber a orientação, que é a orientação que vai te tirar de um caos, de uma situação controversa, não é essa que você quer,
E por que você está enfrentando essa situação? Talvez até hoje você não obedeceu Deus pela palavra. Deus está mandando você ser fiel e você não é. Deus está mandando você estar ao lado direito e você está à esquerda. Deus tem uma palavra e dentro de uma palavra tem uma promessa. Amém? Amém? Deus tem uma palavra e dentro de uma palavra Deus tem uma promessa. Se você está apto a receber a palavra, Deus está te preparando ou preparando o seu coração para você receber o conteúdo, a virtude da palavra pela uma promessa. Então, como que nós vamos entender isso? Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz: Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Então Deus não volta atrás. Se Deus te deu uma palavra e você creu nessa palavra, essa palavra é de Deus, ela foi no seu coração e ela abriu, a porta está aberta, porque a palavra é como uma semente. Amém? Amém? Da glória a Deus. Então hoje a porta da palavra, muitas pessoas estão caminhando sem uma palavra. A palavra de Deus, ela serve para nos orientar, para nos equilibrar. Você entende isso? A te trazer equilíbrio. Então às vezes você está indo em um lugar e você fala assim: eu queria que Deus me colocasse neste lugar. Essa escolha é sua, não é de Deus. Então quando você está escolhendo e você não precisa de que Deus escolhe para você, então para que você precisa de crer na palavra de Deus? Porque quando você está crendo na palavra, você está se alimentando na palavra, Deus está escolhendo o melhor para você. O que a Bíblia diz? Isaías 1, versículo 19: se quiser ouvir, comerás o melhor da terra. Amém? Se quiser ouvir a palavra, se quiser dar crédito na palavra, Deus te orienta na palavra, Deus fala com você pela palavra, Deus te coloca de pé, Deus te dá uma revelação, Deus libera uma unção pela palavra de Deus. E quando você está crendo nesta palavra, você pode estar certo de que Deus está te levando para o caminho da sua vitória, para você ser orientado. Porque o que mais na vida nós estamos sofrendo porque não demos crédito à palavra de Deus. A Bíblia diz: se tu crês na palavra, você vai ver a glória de Deus. Amém? Da glória a Deus. O que Davi ele disse no Salmo 119, versículo 11: eu escondi a tua palavra. Aonde? Dentro do meu coração, para não pecar contra o Senhor. Porque enquanto eu não ouvia, não guardei a sua palavra, eu pequei contra o Senhor. E quando eu estava pecando, estava desobedecendo, fazendo tudo que era errado, eu estava sofrendo, eu estava diminuindo, e eu queria prosperar e crescer. Deus fala pela palavra para você ser fiel, e você não é. Deus fala pela palavra para você obedecer, você não obedece. Deus fala pela palavra para você ter um pacto, uma aliança com Deus, você não tem. Aí como é que você faz? Como é que você quer tanto de Deus se você não tem nada, nem para dar para Deus, nem princípio? Porque a palavra de Deus, ela vai te dar o seu coração, uma luz para você ser abençoado por princípios da Bíblia: obediência, fidelidade, ter comprometimento com Deus, com o seu reino. Às vezes a gente começa uma campanha, tem 100, 200 pessoas, muitas vezes a gente só termina com um grupo menor do que nós começamos. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que Deus não está aqui, que essas pessoas não perseveraram na palavra como você, não foram na palavra como você, não acreditaram na palavra como você acreditou. Amém? Observe o que diz o Salmo
que eu achei interessante. O Salmo 119, versículo 5. 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para o meu caminho. Então, quando a palavra de Deus ela for luz para você, você vai encontrar princípios espirituais que vai te ajudar e evitar você viver num mundo de tristeza e de tragédia. Porque olha a vida de uma pessoa triste, uma pessoa derrotada, uma pessoa que só conta triste testemunho, só tragédia, só anda dizendo: eu estou doente, eu estou isso, eu estou devendo, estou desempregado, não consigo trabalhar, não consigo ser das dívidas, porque não creu na palavra, não é alimentado na palavra. Por isso hoje, nessa campanha, a porta da palavra, ela vai abrir para você acreditar que Deus está falando para você, que há esperança no seu derradeiro fim, que tem jeito para o seu problema, quando você se alimentar nesta palavra. Amém? Ela é luz, a palavra é luz. Tem pessoas que vivem nas trevas. E o que é uma pessoa que vive nas trevas? Pessoas que estão derrotadas, estão no chão, vencidas. Me fez lembrar que agora o Espírito Santo de Deus, ontem na nossa missão que a gente estava fazendo na Cracolândia, nós fizemos 4 pontos muito humildes ontem, né? 2 Cracolândia, 2 Ruas da Amargura, que tudo é a mesma coisa, só que alguns são usuários de crack e outros são alcoólatras, né? Mas nós passamos num lugar que eles mesmos percebiam que eles estavam todos nas trevas. Nós estamos aqui nas trevas, nós estamos aqui arrasados, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Pessoas que estavam olhando para os outros, ou um para o outro, e não estavam reconhecendo quem eram aquelas pessoas, porque a falta da palavra fez com que eles ficassem cegos, espiritualmente falando, eles estavam cegos. A vida delas estavam, caoticamente falando, uma situação muito triste. Porque quem faz essa obra, quem está fazendo a obra missionária na Cracolândia, é ali que você vai ver um povo derrotado, povo que está nas trevas, povo que está sem luz, povo que não recebe a palavra, povo que não se alimenta na palavra. Porque um dia essas pessoas que ouviram uma palavra, ouvir Deus falar, ouvir Deus falar com eles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e alguém ouvir e entender que ele está recebendo uma oportunidade, porque a palavra te dá oportunidade, e ela então sair dali, as trevas vai embora e a luz chega pela palavra. Amém? Amém? Então veja bem, e é centenas de pessoas. E por incrível que pareça, ontem o público que estavam ali no nosso culto missionário, 90% eram pessoas de idade, pessoas idosas, homens com seus 50, 60 anos, olha onde eles estão terminando os seus dias, mulher, ou quando era uma moça ou uma menina mais nova, magrinha, sofrida, olho mais perto da orelha, toda corcunda. E quando a gente chega para a glória de Deus, a nossa recepção com eles lá é muito agradável, porque a gente não vai ali para fingir que somos cristãos, a gente vai ali por puro amor e por causa da palavra que nos leva lá. E elas chegam, e ontem eu levei roupa para eles, ontem eu levei agasalho para eles, e ficaram eufóricos, porque poucas vezes alguém vai ali fazer isso. Então a gente leva um pão comum, simples, cachorro quente, um copo de suco, uma roupa já usada, mas a gente leva a palavra, que é o maior alimento para essas pessoas. E como é que eu evangelizo, como é que eu prego essa palavra para eles? Às vezes a porta do coração deles estão fechadas. Eu não vou ali para fazer culto, chamando a atenção daquelas pessoas com cachimbo na mão, com uma pedra de crack, com uma caixa de fósforo cheia de cinza, com um cigarro aceso, com um litro de cachaça.
com a meiota do lado. Eu não vou ali para fazer isso, para chamar, ei, para que eu cheguei para pregar, não. É na hora que eles vêm pegar o pão, é na hora que eles vêm pegar o copo de suco, é quando eles vêm olhar uma roupa, quando eles vêm olhar para ver se aquela roupa dá para eles. Eu aproveito, Deus, em nome de Jesus. Pai, está aqui essa vida sofrida, e elas ouvem, e elas prestam atenção e recebem a oração. Elas recebem. Daqui a pouco eu comecei a orar para 2, 3 pessoas, e algumas pessoas distantes, que eu não deixo aglomerar, deixa um pouco distante da gente. E lá no fundo, 2 meninas drogadas começaram a louvar, a cantar esse hino campeão. E aí nós paramos para ouvir aquelas pessoas que estão no submundo das drogas, que um dia conheceram a palavra, que a palavra foi bênção para elas, e elas estão ali, estão naquela situação. E nós que estamos na casa de Deus, e que tem muitas pessoas que vêm na igreja, que às vezes na hora da palavra faz pouco caso com a palavra, não ouve Deus falar, brinca, caçoa, sai toda hora, tomando água sem sede, banheiro fazendo fila. Se a pessoa vem para a igreja para fazer fila em banheiro, só vem para a igreja para ficar, pelo amor de Deus, Deus está falando com essa pessoa, Deus está puxando a orelha dela, e ela não dá crédito à palavra como ela precisa. Que o Senhor Deus possa encher cada um de nós com o seu poder, que a palavra é a revelação de Deus. A palavra é o alimento, é o pão vivo que desceu do céu, que vem para alimentar a humanidade que estava padecendo, sofrendo em uma sociedade ímpia, uma geração adúltera e pecaminosa. Deus colocou os seus mensageiros nessa terra para que nós pudéssemos, sem vergonha nenhuma, com ousadia, pregar a palavra que é o evangelho a essas pessoas, sem vergonha nenhuma. Deus diz: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Então, hoje Deus está falando no seu coração, pela palavra. Como vai você? Qual é o seu histórico? Em uma vida normal, uma vida comum, ou uma vida espiritual? Como vai você? Que efeito a palavra de Deus ela tem feito em você? O que ela gerou em você? Quando nós estamos ouvindo a palavra gera em nós vida. A palavra gera em nós vida. As trevas que há na vida das pessoas, quando você ouve a palavra, as trevas elas vão dissipando, dando lugar à luz. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, luz para os nossos pés, para nós não tropeçar, para não cair, para não ficar prostrado. O salmista, dentro desse texto, ele vai abordar princípios que nos ajudarão a evitar viver um mundo de tristeza. Já viu a vida de uma pessoa triste, oprimida, cabisbaixa? Pessoas que não têm perspectiva de dias melhores, mas quando ela ouve uma palavra, a palavra vai reacender ela, vai animar ela, vai motivar ela, vai fazer ela acreditar que nada é melhor do que um dia após o outro, para ela entender que enquanto há vida, há esperança. O que nós aprendemos com isso? Desistir nunca, perseverar sempre. Abrir mão da sua vitória por causa da luta não vale a pena. Vale a pena sim bater o pé e crer numa palavra e profetizar em cima do seu maior problema. Seu Deus é maior, e você acredita que você vai sair dessa situação. Então esse princípio que você tem de que a tristeza não te domina, e nem ciladas, tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. A maioria de muitas pessoas, elas vivem tragédia por escolhas erradas, por decisões que ela tomou,
emoção, sem ser orientada. Quem é que mandou você fazer isso? Eu mesmo. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. São escolhas que você vai tomar sem orientação de Deus, que isso vai te trazer um prejuízo terrível amanhã. Vale a pena você primeiro ouvir Deus falar contigo. Deus fala por meio de uma palavra, por meio de uma música, por causa de uma revelação, como eu disse, e atrás de cada palavra, eu não sei se você já percebeu, você que me ouve, sempre tem uma melodia, tem uma música inspirada numa palavra. Por isso a palavra de Deus, ela é luz para os seus pés, é lâmpada para os seus caminhos. Como vai a sua caminhada? Você chegou até aqui, por quê? Quem foi que te ajudou? É como se você colocasse a mão nos seus olhos, ou amarrasse uma venda nos olhos, e você caminhasse por aí. Com certeza você ia bater a sua cara em vários postes, muro, cair em vários buracos, algumas ciladas, armadilha que alguém ia armar para você. Mas quando você recebe a palavra de Deus, as coisas mudam. Você sabe trilhar o verdadeiro caminho que te leva ao sucesso da vida. Por isso a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 22, que os passos de um homem bom, a Bíblia diz, Deus deleita em seus caminhos. Então, minha irmã, meu irmão, hoje é a porta da palavra. Abre seu coração, deixa a palavra de Deus te orientar. Não toma decisões precipitadas, porque elas vão produzir resultados que de repente vão te jogar no chão, vão te arrasar. Levante a sua cabeça, deixa Deus falar com você, e que com certeza a palavra de Deus produz em nós sabedoria. Uma pessoa sábia, ela pensa duas vezes antes de tomar uma decisão. A porta da palavra, hoje, ela precisa de estar escancarada. Ou seja, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Quando você vir para a igreja, faça como que eu estou vendo muitas pessoas hoje, prestando atenção na palavra. Deus está falando com você, não sei como, mas eu sei que Deus está te orientando. Cuidado, a Bíblia diz que cavaram um poço, caiu fundo, cavou um poço, se fez fundo, caiu na cova que fez. Às vezes você fez, ou pensando que alguém cairia no buraco que você fez, mas serviu para você. Falta de sabedoria. Quem caiu nele, quem sabe é você. E talvez hoje, por falta de orientação, de ouvir a palavra, você deve estar pensando, meu Deus, hoje eu estou no fundo desse poço e eu não sei o que fazer. O que te levou para lá, talvez foi o resultado de uma rebeldia, de não ouvir, de não obedecer que Deus está falando contigo. O que Deus está falando hoje? Melhore. Nada está tão bom que não precisa de melhorar. Tome a decisão de melhora hoje. Deus pode te ajudar. O inferno existe, e muitas pessoas que vão para o inferno vão ser porque desobedeceram a palavra de Deus. No inferno não vai ter nenhum pecador. No inferno vai estar lá aqueles que desobedeceram a palavra de Deus. Não faz isso não. Abre o seu coração. Deus pode estar batendo na porta e Ele está dizendo, diz que eu estou à porta e bato. Se alguém que está ouvindo o bater, que é a palavra de Deus no seu coração, se abrir, eu vou entrar. E entrando, eu vou cear contigo. O problema vai ser resolvido. Deus quer ser o seu advogado. Deus quer ser o seu Senhor. Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Abre seu coração hoje, que amanhã pode ser tarde. Hoje é a porta da palavra. Deixa Deus falar contigo. E se Ele está falando, deixa Ele falar mais. Fique de pé, no nome de Jesus.